Graça e paz, queridos. Hoje eu quero meditar com vocês na primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade. Esse material devocional que foi publicado pela editora Fiel em 2017, um livro excelente que tem como objetivo principal nos ensinar mais sobre Deus. Esse catecismo, na verdade, ele é uma adaptação de outros catecismos, como o catecismo da nossa própria igreja, catecismo maior e breve de Westminster, e também o catecismo de Heidelberg. Então, é um material precioso. E a primeira pergunta é a seguinte: qual é nossa única esperança na vida e na morte? Veja que resposta bela. Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero levar você para o texto de Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 8, que diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se nós não somos de nós mesmos, mas do Senhor, algumas coisas precisam ser ajustadas na nossa vida. Observe, se não somos de nós mesmos, não devemos permitir que nossa razão, que as nossas vontades influenciem nossos planos, que influenciem as nossas realizações. Se não somos de nós mesmos, tanto quanto possível devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo o que é nosso. Veja, Jesus disse que aquele que quer se tornar um discípulo dele precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, se somos de Deus, portanto devemos viver e morrer para Ele. Se somos de Deus, que a sua sabedoria e a sua vontade governe todos os nossos atos. Se somos de Deus, todas as áreas da nossa vida devem ser pautadas, centradas na busca da glória de Deus. Nós precisamos abandonar o domínio e o governo de nossa própria razão para entregá-los totalmente a Deus. Nas palavras do reformador João Calvino, o único abrigo da salvação está em reconhecer que nada sabemos e nada queremos para nós mesmos, mas tão somente seguir o caminho do nosso Senhor. Meus irmãos, aqui está a essência do que significa ter uma vida cristã. Observe como isso é importante. Deus, Ele enviou seu Filho para nos salvar pela graça e nos adotar em sua família. Agora, por causa dessa graça, em agradecimento, devemos desejar ser semelhantes ao nosso Pai. Devemos desejar a semelhança familiar. Devemos desejar ser como o nosso Salvador. Devemos desejar agradar ao nosso Salvador. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, o princípio básico é o seguinte: não vivemos para agradar a nós mesmos. Não podemos viver como se pertencêssemos a nós mesmos. Isso significa várias coisas. Primeiro, que não determinamos para nós o que é certo ou errado. Nós entregamos o direito de determinar isso a Deus e dependemos totalmente e exclusivamente da sua palavra para nos guiar, para nos orientar, para que a nossa mente seja realmente renovada, transformada por ela. Deixamos de nos colocar em primeiro lugar. Procuramos fazer tudo aquilo que agrada a Deus e vai, claro, beneficiar o nosso próximo. Devemos, queridos irmãos, nos entregar inteiramente ao nosso Senhor de corpo e alma. Paulo, ele frisa muito bem isso em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então,
nós precisamos colocar isso em prática. Isso quer dizer que confiamos em Deus em todos os momentos. Confiamos em Deus nas alegrias, nas provações, nos tempos bons, nos tempos ruins, na vida ou na morte. Nós confiamos em Deus, nos entregamos ao poder de Deus, à soberania de Deus. Como somos salvos pela graça, então nós não pertencemos a nós mesmos. Certa vez uma mulher, ela disse a um pastor: se eu soubesse que era salva pelo que eu fazia, se eu contribuísse para a minha salvação, Deus ele não poderia pedir nada de mim, porque eu teria dado a minha contribuição. Mas se fui salva pela graça, por pura graça, então não existe nada que ele não possa pedir de mim. Há alguns anos, um pregador cristão disse assim: como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você sem se entregar totalmente a ele? Jesus se entregou totalmente por nós. Agora nós, então, devemos nos entregar totalmente a ele. Meus irmãos, Cristo, nossa esperança na vida e na morte, nos lançamos sob seu misericordioso cuidado. Esse é o nosso bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas e prometeu que nenhuma delas se perderá. Ele nos ama com amor eterno, por isso nos atraiu poderosamente para ele. Nenhum bem possuímos senão nele, e não poderíamos pedir dom maior do que o de pertencer a ele. Em meio a todo esse caos, como é bom ouvir que ele tem cuidado de nós, que ele firma os nossos passos, que ele é o capitão da nossa vida em meio às águas mais turbulentas. E é no meio dessas águas mais turbulentas que ele diz: não temas. Confiemos em Deus, descansemos em Deus, entreguemos a nossa vida a Deus, os nossos cuidados lancemos aos pés do nosso Salvador, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe. Amém.